Olá a todos, eu sou o professor Tavares e este é mais uma edição do programa A Psicologia e você, hoje, trazendo como convidada a doutora Sandra Bastos, médica otorrino que atua em São Paulo capital, e que vai nos trazer aqui um pouco do que é o seu trabalho e como que a terapia cognitivo-comportamental, na sua atividade laboral como médica otorrino, pôde lhe ajudar a alcançar mais êxitos com seus pacientes. Doutora Sandra, seja bem-vinda, muito obrigado por estar conosco. A palavra, então, está com a senhora. Tá. Muito obrigada. Antes de começar, eu gostaria de agradecer, ao senhor José Carlos. Muito obrigada pelo convite. E para mim, um grande prazer estar falando de zumbido e essa relação com o TCC, que é, sinceramente, assim, um dos temas que eu mais gosto e momentos da minha semana de trabalho que são extremamente agradáveis, quando eu estou com o paciente. Então, deixa eu falar um pouquinho da minha origem, como que eu cheguei na TCC, eu sendo otorrino, e por que eu me encantei tanto com ela, Então, como eu estava falando antes, a gente estava conversando antes, disse que eu comecei na otorrino geral, depois eu comecei a entrar mais no mundo da otoneurologia, me confrontei muito com pacientes com tontura, e daí, nesse evoluir, esses meus 22 anos de formada que eu tenho, eu fui me aproximando muito dos pacientes com zumbido. E daí eram pacientes que eram muito difíceis de lidar e difíceis, assim, da gente encontrar um caminho que pudesse ser resolutivo para eles, Até um momento que eu estava muito insatisfeita com aquele nível de conhecimento que eu tinha, e daí eu saí do país e fiz um curso de especialização na Inglaterra, onde naquele momento eu me confrontei, ali foi o meu primeiro contato, categoricamente, da terapia cognitiva comportamental e como aplicar, e o que seria aquilo e por que fazia sentido de ser aplicada em pacientes com zumbido. Foi aí que eu volto, isso em 2015, com minha cabeça totalmente assim transformada e vendo que eu tinha realmente alguma coisa para poder dar aos pacientes que até então eu me sentia meio, nossa, a gente não ajuda, não estou ajudando, Então, quando eu volto, aí eu volto com outras perspectivas, E com uma vontade gigantesca de poder ajudar, sabendo que tinha um sentido, por que eles não melhoravam antes, E por que agora, com essa ferramenta, eu poderia contribuir de uma forma que talvez assim, fosse grande, na qualidade de vida desses pacientes. Muito bem. E sobre essa aplicação com relação ao zumbido, é um problema o zumbido, e eu acredito que tenha algumas origens. Quais delas a senhora acredita que sejam assim mais propensas ao auxílio terapêutico cognitivo-comportamental, e quais estão ali mais na raiz do biológico, em termos fisiológicos propriamente dito? Sim. A causa do zumbido, categoricamente, existem muitos questionamentos em cima disso, Mas, assim, categoricamente, o paciente precisa ter alguma alteração na via auditiva e que, combinado com a fisiologia dele e a biologia dele, ou seja, como aquele paciente é categoricamente, o que ele traz de história de vida até aquele momento, essa combinação, esse combinado do que o paciente é do ponto de vista biológico, associado a essa alteração na via auditiva, que ela não necessariamente precisa ser, inclusive, detectada com exames, Ela pode ser muito celular mesmo. Esse combinado faz com que o paciente, em algum momento da vida dele, perceba o zumbido, certo? Ele pode ser junto com a perda de audição, mas o zumbido pode aparecer anos depois de uma perda de audição instalada, ou pelo menos uma lesão auditiva instalada. E daí o paciente ele pode assumir ao longo da vida, tudo vai depender de como ele é do ponto de vista fisiológico, como é a fisiologia dele. Ele pode evoluir simplesmente comentando que tem o zumbido e que aquilo ele é percebido e que, ok, é chato, mas ele segue a vida dele. Mas ele também pode comentar que vir em consulta, e isso, na verdade, é esse segundo grupo que eu vou comentar agora, é quem mais realmente procura, me procura, assim, procura o otorrino,
são os pacientes que, além de perceberem o zumbido, se incomodam com ele. Então, o fato do paciente apresentar um desconforto, ou seja, apresentar uma associação negativa com aquela informação, já levanta a possibilidade da indicação da aplicação da TCC, que seria você fazer com que o paciente basicamente entenda como ele funciona, né? Como é a funcionalidade dele do ponto de vista psíquico, apresentando as técnicas, e daí a gente vai, nessa apresentação, ver se a associação que existe com o zumbido. Porque, na verdade, o que a literatura fala, né, o que a gente categoricamente vê aqui com o paciente, né, é que existe, assim, eu explico assim para o paciente, é como se eles estivessem linkados, né? Então, é como se tivesse uma conexão de significado mesmo, né? Do que o paciente traz de significados específicos da vida, ou de situações diversas da vida, ou em relação a ele, categoricamente, e como ele associa essa informação ao zumbido. Então, aí, quando, né, isso a gente traz à tona para o paciente, aí ele começa, opa, agora eu comecei a entender por que o desconforto é tão grande, né? E daí aí é que cabe categoricamente a aplicação. Só que nem todos os pacientes estão prontos, né, para serem abordados do ponto de vista psíquico. E a abordagem da TCC, ela só vai funcionar se o paciente tiver pronto, se estiver aberto para essa abordagem, né? Então, assim, só a indicação não garante um resultado positivo, né? A indicação tem que estar vinculada ao fazer sentido para o paciente, né? E, voltando a essa questão toda biológica, né? Toda a existência do zumbido e a complexidade que isso pode tomar na vida do paciente está intimamente relacionada à parte biofisiológica do paciente, né? A ele, como ele categoricamente é. Perfeito. Então, se me foi possível entender, a questão fundamental é que essas técnicas de TCC dão à pessoa uma condição diferenciada de representar internamente, em termos de memória e de conceitos associados ao seu corpo e à sua forma de audição, aquilo que pode apenas ser a representação, o registro, né, de uma situação episódica em algum momento e que ali permanece como algo, digamos, recorrente. Isso me Exatamente. pareceu bastante interessante e me parece também bastante comum. Doutora Sandra, vamos fazer um Isso. pequeno intervalo para os nossos patrocinadores e a gente volta falando exatamente sobre essa questão. O paciente que aceita, o paciente que não aceita a terapia, que alternativas ele tem, e eu gostaria também depois que a senhora nos deixasse um contato. Alguns dos nossos telespectadores poderão estar interessados e agora um pouco mais informados a respeito do porquê lhe incomoda tanto o ouvido a zumbir, né? E eventualmente pode se interessar em de alguma forma ou por teleconferência fazer um contato, uma consulta, ok? Até já. Eu sou o professor Tavares e este é o programa Psicologia e Você. Não saia daí, a gente volta já. Colega psicólogo, o Instituto TCC Assiste em Petrópolis dispõe de uma infraestrutura de qualidade para o atendimento clínico presencial ou online. Temos à sua disposição ferramentas e métodos para o aprofundamento profissional, tais como supervisão clínica, protocolos e treinamentos específicos conforme o seu interesse. Precisamos uns dos outros. Seja nosso parceiro. Estamos no Hipershopping ABC, sala 196, segundo piso. Ou ligue 24 2243 7904. Instituto TCC Assiste. Valorizando o seu bem-estar. Muito bem, estamos de volta com a doutora Sandra Bastos, nossa convidada hoje, médica otorrino, que tem também formação no exterior em terapia cognitivo-comportamental e trabalha nesse domínio entre a ciência
cognitiva e a ciência médica como motivação em auxílio à redução de sinais e sintomas do zumbido e outras afecções do ouvido. Doutora, por favor, então, explica para a gente assim, há pacientes que poderão aceitar, há pacientes que não poderão aceitar, e qual é a forma que a senhora encontrou de lidar com essas categorias? A gente tem que, obviamente, assim, mesmo que a indicação exista, o respeito à escolha, né, do paciente, ela tem que ser, obviamente, preservada, né? Então, assim, quando a gente oferece e vê a indicação realmente da aplicação, isso é colocado e discutido com o paciente, né? Então, vamos falar primeiro dos que aceitam. Os que aceitam, eu entendo que eles estão com sofrimento num nível específico, assim, no nível X, tamanho, que eles se sentem prontos ou preparados, né, para esse confronto, porque eu falo assim, o paciente que vai fazer TCC, ele vai se confrontar diretamente com o sintoma, que daí, entre aspas, né, é com ele mesmo, né? Então, assim, essa associação toda é com ele mesmo. Então, assim, tem pacientes que, ok, aceitam isso muito bem, né? Independente de serem objetivos, porque tem pacientes que são vivem no mundo financeiro, por exemplo, né? Vivem no mundo corporativo e que são muito objetivos. E muitos deles aceitam, né? Mas às vezes não, né? E às vezes é o quanto que a pessoa quer se colocar de frente com questões que são suas, né? Que a vida foi colocada e assim, como que ele vai resolver e se ele está pronto para isso, né? Então, quando o paciente aceita, eu digo assim que simplesmente evoluir dos passos, sabe? É só um caminhar pelas pedras que estão sendo guias nossas, né? Então, a técnica é tão efetiva e isso, quando o paciente aceita, porque faz sentido para ele, né? Aquela explicação que eu dei, e ele assume aquilo como um confronto, que ele está preparado para aquilo. Então, eu digo assim, são momentos que são intensos, densos, profundos, né? De muitas descobertas, porque, assim, às vezes o paciente tem muita ciência sobre ele mesmo, mas às vezes ele não tem. Então, assim, às vezes o confronto com coisas que ele desconhecia é gigantesca, né? E, às vezes, o paciente sai muito feliz, mas às vezes ele sai muito triste, né, dessas consultas, desse evoluir das consultas. E isso tudo falando sobre zumbido, veja só como é interessante. Então, assim, o tema central é o zumbido. Não é que eu estou falando de questões que são deles, mas ao mesmo tempo sim, né? Então, assim, não é diretamente, mas ao mesmo tempo sim, porque como o vínculo ele é absolutamente direto, então é isso que acontece. Então, assim, às vezes o paciente ele precisa de um tempo para toda aquela informação ser processada, e é esse tempo que faz com que as mudanças vão sendo ocorridas, né? E que para a gente essas mudanças no zumbido, elas são fundamentais, são necessárias, eu vou dizer, né? Porque são com as mudanças que a gente categoricamente muda as nossas conexões centrais, né? Então, assim, quando o paciente aceita, é porque ele está pronto, ele está preparado, ele não acha que aquilo é um grande problema, né? E daí ele segue, aceita, e eu preciso de média de umas 14 semanas para dissolver esse vínculo que existe talvez seja melhor falar subconsciente, né? Com o zumbido, certo? E aí a gente também vai se confrontar, né? Com muitos pacientes que são os que não aceitam, né? Que daí talvez ele reconsidere o quanto que o zumbido realmente incomoda, então ele veio porque incomoda, mas ao mesmo tempo ele fala, não, talvez não seja tudo isso, né? Ou os motivos outros diversos, assim, eu estou muito ocupado, ou, sei lá, isso talvez custe caro, né? Ou isso não tenho tempo. Então, são pessoas que elas vão, não me entenda mal, mas assim, elas encontram justificativas, né? Que são para ela realmente justificativas que justificam, né? Elas não fazerem, e elas seguem com outros rumos, que daí a gente vai em cima de medicação ou de outras áreas que possam estar envolvidas, né, na análise clínica como um todo do zumbido, né? E são pessoas que, assim, às vezes elas demoram mais, né, para poder realmente solucionarem o problema, né? Então elas
elas podem ter mais tropeços, né, ao longo da vida, mas ao mesmo tempo é aquilo, não adianta fazer a TCC se o paciente não está no momento certo de fazer. Então, esse respeito ele tem que ser dado, tem que ser colocado. Então, assim, eu não tenho como indicar se o paciente, né, e fazer se o paciente não aceita fazer. Então, porque daí é perda de tempo para todo mundo, e daí não tem o menor sentido, né? Mas eu sempre falo, se eu pudesse, eu faria TCC em todos os pacientes que estão incomodados, porque eu sei o resultado que eu vou ter, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que respeitar o momento de cada um, né? E às vezes é isso, às vezes o paciente ele volta um mês depois, porque ele refletiu, ele precisou de um mês para refletir, às vezes ele volta 6 meses depois, às vezes ele volta um ano depois. Então, assim, é esse tempo, muitas vezes, que o paciente precisa para poder aquilo fazer sentido e ele dizer, tá bom, o zumbido realmente me justifica me confrontar com ele mesmo, né? Que no caso é isso que eu falei antes, é ele com ele mesmo, né? Então, é isso. Sim. Entendi. E qual é digamos assim, a forma mais assertiva de sucesso na intervenção? A pergunta tem o seguinte sentido: digamos que o zumbido seja um aspecto psicossomático em que o estado de tensão mental que ele se encontra já está, digamos, com muito tempo presente e as intensidades variam, e ele observa que essas respostas acabam afetando a sua, não só a audição propriamente dita, mas a forma como ele lida com o som. Né? Pode ser também que a pessoa tenha misofonia, juntamente Sim. com a questão do zumbido, e Sim. ruídos estranhos possam lhe incomodar, e existe uma relação entre esses estados de afecção emocional, manifestação emocional, seja, por exemplo, da raiva, da ansiedade, do medo, tristeza também, emoções negativas, se é que podemos chamar emoções negativas, emoções que levam a pessoa a reportar para os aspectos negativos. E então isso acaba sendo um efeito, digamos assim, psicossomático. Existe um tratamento concomitante, algo que possa aliviar a sensação de zumbido do ponto de vista medicamentoso, que se associa ao tratamento psicológico. Neste caso, como que isso se processa? Depende, assim, o que me faz introduzir, assim, associar a medicação vai depender da complexidade psíquica do paciente. Por exemplo, se ele é um paciente ansioso, depressivo, compulsivo, ou seja, impulsivo, compulsivo e impulsivo. Então, assim, tudo vai depender da complexidade psíquica desse indivíduo. Então, aí a gente, às vezes até uma simples ansiedade mesmo, um transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou seja, ele chega num nível de ansiedade, né, tamanho, que daí muitas vezes a abordagem psíquica muitas vezes não é suficiente, né, para que ele consiga sair daquele eu vou falar transe, mas o transe pode dar uma conotação errada, mas sair daquele ciclo, né? Daquele ciclo meio que é muito viciado dele comportamentalmente, né? Então, aí sim, cabe muito bem as medicações desses pacientes. Mas eu confesso, assim, que são nesses. Assim, eu não uso, via de regra, eu não associo medicação, porque eu aposto muito na TCC, sabe? Assim, eu aposto muito. Então, assim, mas quando o paciente ele começa comigo... E a gente está indo muito truncado, ou ele já vem de outro profissional fazendo uso de medicação, aí a gente não mexe nisso, né? Mas a ideia final, se a medicação foi introduzida por conta do zumbido, a TCC ela tem capacidade total de fazer com que esse paciente descontinue a medicação, né? As medicações, muitas vezes, elas permanecem só pelo nível de outros transtornos mentais que o paciente possa apresentar. Sim, referiu-se aos medicamentos que mexem com as configurações dos neurotransmissores e Isso, das funções. isso. Assim, e com relação a propriamente a área auditiva,
né? Sim, Medicações que possam ajudar. Eu me refiro, por exemplo, vamos tomar um parâmetro diferenciado. Pessoas com muita dor de cabeça, usando o baclofeno, eles conseguem dar uma melhorada, sim, que, de algum modo, pode mexer com o calibre dos vasos sanguíneos. isso. Eu me refiro a situações assim, em que, se é que podem ocorrer, Sim. para algum tipo dos seus pacientes, e isso pode trazer alívio para a pessoa. Pode. Porque o zumbido ele está associado. Imagina que o zumbido é uma hiperatividade central, né, da via auditiva. Sim, Só que sim, isso sim. ele repercute em outras áreas. Ele sai da via auditiva e ele começa a trazer repercussões clínicas outras, né? Isso é uma coisa. Perfeito. A outra coisa é a grande associação que ele apresenta com dores em geral e com sensibilidades outras sonoras. Então, como o senhor bem falou, ele pode ter uma associação com a misofonia, mas ele também pode ter uma associação com a hiperacusia, que é uma outra sensibilidade sonora que se caracteriza por o paciente perceber sons que são do dia a dia, né? Que é diferente da misofonia, que o paciente se incomoda e tem um nível de raiva e de como se fosse uma Rejeição. muito grande, mas a sons específicos, que estão muito associados às ações da mastigação, mas a hiperacusia tem uma associação maior ao zumbido do que a misofonia e zumbido. A misofonia ainda é uma área assim que está um pouquinho do lado assim, apesar de existir associação, mas é menos do que se a gente comparar com a hiperacusia e zumbido, certo? E daí, e da mesma forma, a dor de cabeça, como o senhor mencionou. Então, assim, são dores, mas ao mesmo tempo são como se o cérebro todo estivesse muito hiperativo, sabe? E além de dores nessa região e dores também no pescoço. Então, as dores em geral, cabeça, essa região de articulação temporomandibular e pescoço. Então, isso tudo ativa, influencia nessa atividade central, né? E daí, categoricamente, também com zumbido. Então, assim, muitas vezes o paciente, esses que a gente comentou que ele ou não precisa também, às vezes, ter a abordagem da TCC, ou ele não quer, né? A gente vai caminhar por esses sintomas outros que estão associados, se por acaso ele tiver. E como a associação é muito grande, muitas vezes você pode ter benefício do zumbido, né, o alívio do zumbido, quando você está tratando a outra coisa, né? Então, isso pode com certeza acontecer. Então, tratamentos de dores de cabeça, e também a gente não pode esquecer das tonturas, né? Então, assim, os pacientes, eles, não é que eles vêm com zumbido e não vêm com nada mais, né? Então, assim, muitas vezes eles vêm com quadros que a gente chama de quadros labirínticos, né? Que são quadros de tontura que o paciente pode trazer. E daí, muitas vezes, a gente trata a tontura e daí o zumbido ele já se desfaz, né? Ou pelo menos ele sai do padrão inicial que ele estava. Então, a gente tem essa flexibilidade, né? Assim, a gente consegue categoricamente mexer no zumbido, ou na sua área categoricamente psíquica mesmo, que é o nível de desconforto que o paciente traz, ou nas áreas que estão associadas, ou através dos sintomas que ele traz associados. Então, isso tudo é possível, né? Então, poderia deixar para nós um contato, doutora? Sim. É pena que é tão pouquinho e o assunto É, é tão interessante, mas acho que é, os nossos telespectadores já tiveram uma ideia e essa coisinha esse gostinho do quero mais pode, é, digamos aí, acrescentar interesses e as pessoas querem contato com a senhora. Poderia sim. deixar, por favor, um contato telefônico ou Sim, e-mail? deixo sim. Deixo sim. Eu vou deixar o telefone do consultório, que é o telefone celular mesmo, que daí ele pode falar mais rápido, assim, com a secretária. É Sim. 11, né, que é aqui o prefixo de São Paulo. Aí é 95801-6560. E pode falar com a Cris, que é a secretária. Muito obrigado, doutora. Foi muito esclarecedor o modo como a senhora trabalha e brilhantemente associa duas grandes áreas do conhecimento, né, que é a especialidade otorrino com a especialidade derivada da psiquiatria também, porque se deve ao Dr. Aaron Beck, que era um Isso. psiquiatra, mas também e principalmente técnicas psicológicas cognitivas, comportamentais, mensuráveis, o que É. nos dá uma outra garantia. Nós agradecemos, em nome do Instituto TCC Assiste, o qual eu tenho a honra de dirigir, em nome também dos nossos patrocinadores,
a sua presença foi de grande valia e foi uma honra imensa tê-la conosco. Muito obrigado. Muito obrigada. Tá? E eu só gostaria de finalizar dizendo que eu sou apaixonada pela psicologia. Assim, eu acho que se as pessoas tivessem isso mais perto delas, né, assim, sem tantos temores, né, desses confrontos, os benefícios são muito grandes, né? Então, meus parabéns aí pela sua especialidade. Para mim é um grande prazer. E, assim, eu me sinto muito curiosa e assim me sinto até honrada de conseguir aplicar nos meus pacientes. Muito obrigada. Obrigado. Este é o programa Psicologia e Você. Sou o professor Tavares. Convidamos a vocês, seus telespectadores, telespectadoras, a assistir nas próximas semanas novos episódios. Um grande abraço e tenham todos uma boa semana.